Bem-vindo ao Voz da Pregação. Aqui a palavra de Deus é anunciada com poder e unção para transformar vidas. Não deixe essa mensagem passar. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte dessa missão de levar o Evangelho a todos os lares. Em 1 Coríntios 15:9, o apóstolo Paulo disse: é só para essa vida que nós esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Ele não está dizendo que nós não vamos esperar para essa vida. Ele não está dizendo que nós não podemos ter bênçãos, ações, intervenções de Deus e viver algo especial aqui. Mas ele está dizendo, se for só isso, deu ruim. E deu ruim para valer. Porque a nossa grande expectativa diz respeito a algo maior, vindouro, celestial. É por isso que em Filipenses 3, 20 e 21 ele vai dizer: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Evidentemente, essa não é a nossa pátria, esse não é o nosso lar, não é o nosso lugar permanente. Aliás, a linguagem bíblica é que eu e você estamos aqui de passagem. Assim como no Antigo Testamento, Deus fez com que os patriarcas peregrinassem, a Bíblia mostra que essa figura, essa alegoria é aplicada a mim e a você na jornada cristã. 1 de Pedro 2,11, amados, peço a vocês, como a peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Está dizendo, se você lembrar que é peregrino, forasteiro, que você está aqui de passagem, só em trânsito, mas que esse não é o seu lugar, você não vai se deixar seduzir por essas propostas. Isso fará com que você tenha uma vida exemplar, que chama a atenção do ímpio, vai te permitir ser luz no mundo, glorificar a Deus com a sua conduta, mas a ideia de que eu e você não pertencemos a esse sistema, estamos aqui de passagem, tem que ser cultivado no coração de cada um de nós. No entanto, isso não pode ser usado, como também muitos ao longo da história da igreja têm feito, para que a gente se desconecte desse aspecto útil que Deus espera de nós no mundo, que é ser luz e é ser sal. Então nós não estamos falando de fugir, porque como eu disse desde o início, a oração de Jesus é não tire daqui. Tipo, eu preciso de vocês nessa passagem para chacoalhar o sistema, para quebrar as estruturas, para chamar a atenção das pessoas, para promover e estabelecer o reino. Eu preciso de vocês aqui dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, nós estabelecemos uma outra dimensão de reino, de governo, com suas leis, com seus valores por onde passamos. Mas não estamos presos aqui. Não estaremos aqui para sempre, né? A Bíblia diz, nada trouxemos para esse mundo e também nada daqui podemos levar. Quando partirmos, e é só uma questão de tempo, todo o nosso tesouro, ele será o quê? Apocalipse, capítulo 14, verso 3 diz, bem-aventurados aqueles que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, pois suas obras os acompanham. A única coisa que eu e você levaremos dessa vida, nossas obras, o que fizemos para Deus. E isso será de fato parte da nossa recompensa e galardão eterno. Então é lógico que é inteligente aproveitar o tempo de passagem nessa terra, ser frutífero, ser bênção, tocar a vida de pessoas, cumprir o plano e o propósito de Deus. Nós não estamos falando de cristãos que reduzem o cristianismo a um simplismo absurdo e entram num padrão de mediocridade e não querem fazer diferença. Mas mesmo fazendo diferença, eu vejo muitos estão pregando, não, nós estamos aqui para fazer diferença, e isso virou uma desculpa para mais se misturar do que fazer diferença. Então nós vamos ter que saber adequar isso. E quando falamos de espiritualidade, o coração, a mente precisa estar nos céus buscando a Deus. Mas quando falamos de pragmatismo cristão, os pés precisam estar na terra. Quando eu comecei a falar mais sobre o assunto do cuidado do corpo, que eu estou pregando bastante esse ano, desde que lancei o livro sobre o assunto, eu tenho compartilhado com as pessoas a história da minha própria correção. E Deus precisou começar tratando comigo a partir daquilo que eu chamo de espiritualidade exagerada. Em João, no capítulo 3, no verso 6, Jesus diz para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ele não diz que você é um ou outro. Ele mostrou que você é tanto um quanto o outro. Entramos nesse mundo num corpo de carne, mas quando fomos regenerados, nosso espírito foi recriado. Toda a relação com Deus se dá no plano espiritual. Em João 4, 24, Jesus diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Agora, o que é espiritualização exagerada? Não estou dizendo que a gente não deva reconhecer que somos seres espirituais,
nem tampouco que a relação com Deus é no plano espiritual. Mas é quando, em nome dessa realidade, que é apenas uma parte, não ela toda, a gente abraça ela em detrimento das realidades naturais. Aí nós temos um problema. Isso é espiritualização exagerada. Quando tentado pelo diabo no deserto, Jesus responde, citando Deuteronômio 8, lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De novo, Jesus está dizendo, você não é só corpo, matéria a ser alimentada. Você também é um ser espiritual. E esse seu ser espiritual precisa de alimento para a subsistência, como o natural precisa, e o alimento espiritual é a palavra de Deus. Mas, se você inverter a frase de Jesus, ela continua igualmente verdadeira. Nem só da palavra de Deus viverá um homem, mas também de pão. Porque o mesmo Jesus que fez a outra afirmação, fez em qual contexto? Depois de 40 dias de jejum, a Bíblia diz que ele está com fome. E fome ali eu sempre destaco, é a fome literal. Acabaram-se as reservas de gordura, o corpo vai entrar no modo de inanição, consumo de tecido próprio. E, naturalmente falando, já que Jesus está vivendo como homem, se não comer não sobrevive. Ou seja, nós não podemos negar a parte espiritual e não podemos, em nome do espiritual, negar o aspecto prático, porque nós convivemos com esses dois mundos, com essas duas dimensões. Na própria continuidade da tentação, Jesus cita a Bíblia, o diabo diz, bom, quer falar de Bíblia? Vamos falar de Bíblia. E cita outra porção da Bíblia. Está lá registrado no Salmo 91. E a citação está ipsis literis, igual está escrito lá. O diabo diz para Jesus, por que é que você não pula do pináculo do templo? Que está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos, de maneira que você não tropece com seu pé em pedra. Você não vai ver Jesus dizer, está escrito nada disso, porque estava. Qual a resposta de Jesus? Também está escrito. Isso nos mostra algo que a gente andou ensinando recentemente, que a Bíblia é que explica a própria Bíblia. Então Jesus está dizendo, alto lá, Satanás. Você pode ter citado uma porção de Bíblia, mas a aplicação dela não condiz com o resto. Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui o que é que Jesus está combatendo? Uma espiritualidade ou espiritualização exagerada. Tem promessa de proteção de Deus na nossa vida por meio do ministério de assistência dos anjos? Tem. Mas Jesus está dizendo, você não vai tentar Deus. Ou seja, não é porque Deus ofereceu proteção que você não vai se proteger e deliberadamente pular do pináculo do templo, de cima de um prédio da ponte ou viaduto. Tanto que em Deuteronômio 22:8 Deus diz, se você construir uma casa com terraço, andar superior, construa também um parapeito. Porque se alguém cair de lá, Deus diz, você é o culpado do sangue. Mas Deus, o Senhor não guarda o seu povo quando eles estão na casa deles. Imagina Deus dizendo, não quer dizer que vocês não tenham que se guardar. Porque a gente precisa entender, né, que cabe as duas coisas. Salmo 127:1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que porque Deus guarda a gente não põe sentinela. A Bíblia está dizendo, não é porque nós botamos sentinela que nós vamos deixar de confiar no que Deus faz. Porque não precisa ser um ou outro, pode ser tanto um quanto o outro. Então, há uma chance de você que veio para cá e não só deixou o carro na rua, até no estacionamento tem agido no piloto automático. Qual é o piloto automático? O brasileiro que lida com isso, não importa se o carro está com seguro, né, em dia, se ele é desapegado, sempre que a gente estaciona e sai, a maioria de nós faz a oração. Guarda, Senhor. Só que eu brinco que o amém da oração é o apito do alarme. Você trancou o carro. Está errado de trancar? Não. Está errado de orar? Também não. Errado é achar que se faz um não pode fazer outro, que cabe tanto um quanto o outro. Há um cristianismo que ele é tanto espiritual quanto prático. Quem está entendendo? 1 Timóteo 5:23. O apóstolo dá um conselho para o seu discípulo. E Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito para esse conselho. Ele diz, não beba somente água. Beba também um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Paulo tem um ministério de curas e milagres como poucos. Nesse momento da epístola, ele não está oferecendo oração. Não significa que ele não possa ter orado antes ou depois, mas a solução prática oferecida não foi oração. Não no registro da epístola. Paulo ensina sobre fé e oração como poucos. A solução prática oferecida na epístola não é, ora a respeito disso, Timóteo. E não duvido que ele também possa ter, em algum momento, pessoalmente orientado Timóteo a orar. Mas a orientação era, se você equilibrar com inteligência sua alimentação, introduzir certos elementos terapêuticos que o próprio Criador já botou no alimento, problema resolvido. Ou seja, não precisa espiritualizar. Tem questões que elas são simplesmente fáceis de resolver. E quando eu comecei a falar um pouco mais desse assunto, eu passei a citar algo que eu ouvia muito do meu pai. Meu pai várias vezes cobrava eu e meus irmãos
que a gente não exagerasse na espiritualização. E ele estava, João 11:39, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, e ele dá a ordem, tirai a pedra. Meu pai dizia, o que só Deus pode fazer, tipo ressuscitar morto. Eu lembro que ele falava, não é nenhum morto qualquer, porque não é que acabou de morrer. A Bíblia diz que estava 4 dias enterrado, em decomposição, cheirando mal. Meu pai dizia, o que só Deus pode fazer, confie nele de todo o coração, porque não há limites para o que ele possa fazer. Mas meu pai dizia, por que é que você acha que Jesus mandou os outros tirar a pedra? Porque aquilo que a gente pode fazer, ele não faz questão de fazer no nosso lugar. Então, ele diz, a hora que eu ressuscitar o Lázaro, ele tem que sair. Então, tira vocês a pedra. Tipo, faz a parte de vocês, eu faço a minha. E meu pai dizia, o que só ele pode fazer, confia nele de todo o coração. Ou que você, além de poder fazer, ele já jogou a responsabilidade para você. Não jogue de volta para ele. Pés no chão. Aí eu fico olhando para alguns crentes, não vou fazer seguro no carro porque eu confio em Deus. Eu confio em Deus, eu só não confio nos outros motoristas. Há elementos que vão simplificar a sua vida e eu acho que a gente não precisa olhar para eles como contraditórios. Outro dia alguém falou para mim, eu falei, olha, seria bom que você estivesse organizando a sua vida, principalmente, estava começo da jornada, a pessoa já planejando ter filhos, falei, principalmente se organizar para ter um bom plano de saúde antes do parto. Ele falou, não, eu estava lendo na Bíblia, né, que Asa não foi atendido por Deus porque procurou os médicos. Falei, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele não recorreu ao Senhor porque confiou nos médicos. O elemento é confiança. Eu falei, Paulo se refere a Lucas, e esse texto está lá, se você estiver tomando nota, Colossenses 4,14, né? Ele se refere a Lucas como um médico amado. Podia chamar de amigo amado, de discípulo amado, de cooperador ou obreiro amado. Mas quando ele chama médico, ele está fazendo questão de dizer, tenho na minha equipe de cooperadores um médico, alguém que me ajuda com questões práticas ligadas à saúde. Então, não existe algo na Bíblia que diz que porque nós cremos que Deus traz cura e saúde, que a gente não possa fazer tudo aquilo que naturalmente está ao nosso dispor. O problema é confiar. Paulo também escreve a Timóteo e diz, diga aos ricos desse mundo que não confiem na instabilidade das riquezas. Ele não está dizendo que não pode ter recurso. Falei, aliás, se você aplicar a mesma lógica, não pode ir no médico, então você não podia ter dinheiro. Nenhum. Você tinha que desfazer de tudo. O problema não é ter, é confiar nisso a ponto de dizer para Deus, não preciso de você. Falei, não importa o quanto a gente tenha. Botou a sentinela. Nós vamos continuar confiando em Deus. Porque a sentinela pode falhar. Né? Nós temos recursos. Eles estão aqui hoje. Amanhã pode não estar mais. O que nós não podemos substituir é o elemento confiança. Mas a Bíblia não está dizendo que eu e você não podemos ter essa questão prática, pragmática. Quem está entendendo? Então, assim, a gente precisa conseguir não abandonar a espiritualidade, nem o pragmatismo. Porque eles não precisam ser divergentes, excludentes, né? Nós podemos nos relacionar bem com eles. E quando a gente fala a respeito dessas coisas, parece que o crente, ou ele vai viver num extremo, só o natural, sem sobrenatural, ou ele quer viver só do sobrenatural, sem natural. Mas a Bíblia mostra que você está relacionado diretamente com esses dois mundos e ambientes. Quando meus filhos ainda eram pequenos, eu estou orando por eles, né, orando pelo destino deles, para discernir o que Deus quer, o que Deus tem. E o Espírito Santo falou ao meu coração. E disse, se organize desde já, para que seus filhos possam viver o que eu tenho planejado para eles. E o Senhor falou comigo. Não acho que todo mundo tem que fazer isso, mas o direcionamento quando orava pelos meus foi, quando os dois chegarem aos 18 anos, mande eles passar uma temporada estudando nos Estados Unidos, se preparando para o ministério, aperfeiçoando a língua global, tendo uma experiência de amadurecimento fora de casa. E o Senhor me disse, comece a organizar. O Israel estava em torno de 7 anos, a lista de 4. Cada um só iria quando fizesse os 18. Eu lembro que na época eu comecei a fazer um fundo, com muito sacrifício. O que eu conseguia guardar para os dois por mês, mas sim, sacrifício, era R$80. Aí eu ficava fazendo as contas, mesmo juro sobre juro, com tantos anos. Eu falei, não vai dar. Mas de repente minha cabeça diz, eu não preciso confiar só em mim. Mas ao mesmo tempo que eu estou obedecendo a Deus, dizendo eu vou até onde dá, eu estou mostrando o quão prática é a minha fé e que eu vou confiar nele para que faça o resto. E quando chegou a hora de cada um deles ir, evidentemente o fundo que eu tinha não era suficiente, mas eu tinha obedecido a Deus, eu tinha confiado, eu tinha feito a minha parte.
E eu vi Deus fazer a parte dele. Essas coisas não precisam ser excludentes. Quem está entendendo? Então, às vezes nós vamos assim a extremos e não vivemos um cristianismo prático. Outro dia um falou, não, a Bíblia diz lá no Salmo 37, 25, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu me recuso a fazer e trabalhar com fundo de reserva. Eu falei, interessante, que para sustentar o seu povo, Deus usa José no Egito para mandar o faraó fazer o fundo de reserva. Deus os traria, os conectaria de forma sobrenatural, mas para que eles recebessem o que Deus sobrenaturalmente direcionou, alguém teve que fazer um fundo prático de reserva. Então, o que às vezes a gente não para pensar é que o mesmo texto que diz, fui moço e agora sou velho, que é o Salmo 37, 25, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, ele diz no verso seguinte, é sempre compassivo e empresta. Quem que é? O justo. E a sua descendência será uma bênção. Por que que os filhos do justo não vão ficar desamparados? Porque ele semeia na vida do necessitado, ele está plantando e a sua descendência vai colhendo aquilo que ele plantou. Não é jogar para Deus fazer sozinho. Nós confiamos nele, que tudo aquilo que ele falou, seus princípios serão validados, os resultados vão se manifestar, mas isso não significa que a gente não tenha um elemento prático a fazer. Agora, se você tem um fundo de reserva, ótimo, você só não precisa botar confiança nele a ponto de excluir Deus. Então, eu creio que é possível, gente, que a gente consiga, adaptar essas coisas. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, que o soldado em serviço não se embaraça com o negócio dessa vida. Quer se embaraçar e se prender. Daí a igreja começou a tirar a ideia que se é soldado, se foi chamado para o ministério, não pode ter negócio dessa vida. Não é o que a Bíblia está dizendo. Se você vai levar em consideração o que a Bíblia diz lá no livro de Atos, no capítulo 18, de 1 a 5, você vai descobrir que quando Paulo chega em Corinto, ele se dedica durante uma temporada ao seu ofício como fabricante de tendas. Está construindo, fabricando as tendas, vendendo, negociando. Paulo fala várias vezes, minhas mãos proveram o meu sustento. Mas a Bíblia diz que quando Timóteo e o resto da equipe chega, Paulo se dedicou integralmente à pregação da palavra. Porque agora tem a equipe que ajuda a dar manutenção no negócio, que está botando pão na mesa. E Paulo diz, agora gerenciando isso, eu posso me dedicar integralmente. Mas a igreja começou a desenvolver mentalidades como, ou é uma coisa ou é outra. Deixa eu dizer uma coisa, seu trabalho é tão santo quanto o meu ministério de tempo integral. Eu esperava um amém. Você é um embaixador de Deus aonde você está. O seu cuidado com a casa na família é tão espiritual quanto o seu culto e adoração a Deus na igreja. A maneira como você se dedica ao seu trabalho deveria ter a mesma dedicação que quando você vai ofertar a Deus. Porque a Bíblia diz, tudo quanto fizerdes, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. E se você olhar o contexto, ele está dizendo que o servo tem que servir não o seu Senhor, mas fazer como para Jesus. Você consegue imaginar se o nosso nível de produtividade, dedicação, excelência no trabalho fosse de todo dia entrar e dizer tudo isso que eu vou fazer aqui é para Jesus? A gente seria os melhores em tudo que nós fazemos, gente. Agora, qual o problema? É que você vê hoje em dia empresários cristãos dizendo que não quer mais contratar, empresários cristãos dizendo que não quer mais contratar empregado cristão, porque abusam. O irmãozinho está me dando ordem porque nós somos irmãos. Não, aqui dentro sou seu patrão, você é meu empregado. E tem gente que assim, em vez dele ser o que mais se dedica, é o que mais folga. E de repente nós temos algo que se torna contraproducente ao bom testemunho do Evangelho e ao que Deus planejou de nós. Então a gente precisa parar de separar demais o que é espiritual, sacro de um lado, o que é secular do outro, e entender que há um equilíbrio e dá para manter a cabeça lá no céu, mas o pé aqui no chão. Essas coisas não precisam ser contraditórias. Quando falamos da vinda de Jesus, eu sempre digo para todo mundo, eu preciso viver pronto, no estado de prontidão, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Mas eu preciso trabalhar como se ele não viesse em nossa geração. Porque alguns começaram a dizer, Jesus está voltando. Gente, quando eu era adolescente, então vamos voltar lá para a década de 80, a igreja falava, pregava, ensinava e cantava sobre a vinda de Jesus muito mais do que hoje. E o assunto veio com tanta força que eu lembro que eu e outros amigos adolescentes a gente dizia assim, ir para a faculdade para quê? Jesus está voltando. Trabalhar para quê? Jesus está voltando. A única coisa que a gente não negociava era quando a gente dizia, Maranata, vem Senhor Jesus, mas a gente dizia, só espera a gente casar.
como se fosse possível você ter condições de casar sem estudar e trabalhar. Como é que vai sustentar a família depois? Né? Mas de alguma forma eu olho e falo, poxa, tem que dar um desconto. É nos adolescentes, com todo respeito aos presentes, cabeça de vento, quem não está maduro, preparado. Agora, o que eu não entendo é o camarada que já é adulto, amadureceu e continua com a mesma cabeça. E Jesus está voltando e não faz nada. Né? O apóstolo Paulo, que foi o cara que pregou a vinda de Jesus, que dizia, nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Então, eu vivo no estado de prontidão, ele volta a qualquer momento. Mas eu trabalho como se eu tivesse todo o tempo do mundo, dizendo, eu tenho que fazer o máximo antes que ele venha. Agora, para alguns, se você está falando da vinda de Jesus, é porque não quer trabalhar. E se está trabalhando, é porque Jesus não vai voltar. Essas coisas não podem ser excludentes. A gente precisa conseguir combiná-las, né? Trazer harmonia nisso tudo. E eu vejo nos cristãos em geral uma inclinação aos extremos. Ou alguns se tornam muito mundanos, ou exageradamente espiritualizados. E a gente vai ter que encontrar esse equilíbrio, né, entre a mentalidade celestial focada naquilo que é do céu e o pragmatismo cristão com os pés no chão. Onde a gente esteja no mundo, mas não seja do mundo. Onde a gente influencie, mas não é influenciado. E onde a vontade de Deus, na oferta do plano de sacrifício de Jesus, se cumpra, né? Que é qual? Que não apenas ele trate com a questão dos pecados, mas nos livre desse sistema, né? Nós precisamos viver uma vida guardando-nos incontaminados de um sistema pecaminoso. Os crentes estão literais demais. Hoje em dia, boa parte das discussões que as pessoas fazem, que isso aqui é pecado ou não é pecado? Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisa que não é pecado, gente, mas não convém. Porque pode ser mal vista, pode ser mal entendida. Há outros desdobramentos, há uma macrovisão maior. E quanto mais sintonizados nós estamos com o plano e o propósito de Deus, né? Acredito que de uma forma mais sábia, diferenciada, nós passamos a viver. E eu quero te encorajar a isso em nome de Jesus. Você recebe essa palavra?